da professora doutora Lucrécia Corvera, o titular da Saúde Mental e Antipsiquiatria segundo Sartre. Quem teve o Colóquio Sartre teve a oportunidade de escutar um pedaço dessa apresentação, e aqui a gente, felizmente, vai conseguir ouvir tudo, vai poder ver na íntegra. A doutora Lucrécia é pós-doutora em Filosofia pela UFSCar, doutora em Psicologia Social pela UERJ e o Instituto de Filosofia Prática da UBI em Portugal, e psicóloga clínica especialista pela UFRJ. É professora também do curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz e orientadora do doutorado da saúde mental comunitária na Universidade Nacional de Ramos, em Buenos Aires, Argentina. Publicou pela FAPERJ e editora Sete Letras o livro Saúde Mental e Memória, o Teatro dos Andarilhos Mágicos. Só para me apresentar, sou a Gabriela, também compõe o núcleo de fuga. Peraí. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todas, todos e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao professor Rodolfo Rodrigues de Souza pelo convite. Gostaria de agradecer imensamente a minha orientadora, Eliane Evaldi. Eu fiz doutorado aqui em Psicologia Social, que me possibilitou fazer um estágio doutoral em Lisboa com o professor Coimbra, em Lisboa, em Covilhã, com o professor André Barata, graças ao governo da presidente Dilma, com todas as mensalidades, bolsa, auxílio saúde, auxílio deslocamento. E agradeço ao UERJ, que é a primeira universidade do país a materializar o sistema de cotas. Então, os parabéns à UERJ. Eu me apresento, eu sou Lucrécia Corvera, eu sou neta de Ana Sonia Salha, minha avó, que com as mesmas mãos mágicas que fazia a melhor tortilha de papas do mundo, cuidava dos seus pacientes. Ela tinha a profissão mais linda do mundo, a de enfermeira. Sou filha de Gladys Norma Antônia Salé Corvelha, psicanalista. Minha mãe me ensinou coisas fundamentais da vida, como a generosidade, a amizade, a sororidade, e me ensinou quem era Chico Buarque. E sou filha de Oscar Daniel Corvella, meu pai, que me ensinou coisas físicas, professor da Universidade Nacional de Rosário, e me ensinou coisas fundamentais como a liberdade, que era Aquino, que é João Gilberto. Então vamos começar. Como esse é um laboratório de subjetividade e cultura brasileira e latino-americana, eu vou começar com o Brasil e vou acabar com o Brasil. Enfio no Diário de Cucaracha escreve 4 de outubro de 1973. Dona Maria: cheguei, mãe, ainda grogue com mandrix que tomei para desmaiar e aguentar o medão enorme de avião. Desacordei tanto que na hora de tomar café eu dava colheradas na camisa. Não sei o que deveriam proibir, mandrix ou avião. O joelho está doendo paca. Mas vamos ver como essa homofilia cabocla vai aguentar a tecnologia do ano 2000. Se esses americanos são tão bons para tratar a hemofilia quanto são para fazer filmes de guerra, eu vou poder largar a bengalinha e voltar a correr.
quero nada aqui não, só quero poder correr. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o poeta Paulo Mendes Campos. Ele é da época do Vinícius de Moraes, é da Clarice Lispector, e ele fala de dar um jeitinho. O que seria dar um jeitinho? Escrevi na semana passada que há duas constantes na maneira de ser brasileiro: a capacidade de adiar e a capacidade de dar um jeito. Dar um jeito é outra disposição 100% nacional. E nem encontrável em qualquer outra parte do mundo. Dar um jeito é um talento brasileiro, coisa que a pessoa de fora não pode entender ou praticar, a não ser depois de viver 10 anos entre nós, bebendo cachaça conosco, adorando feijoada e jogando no bicho. É preciso ser bem brasileiro para se ter o ânimo e a graça de dar um jeitinho em uma situação inajeitável. Em vez de cantar o hino nacional, a meu ver, o candidato à naturalização deveria passar por uma única prova: dar um jeitinho numa situação moderadamente enrolada. Eu, quando me naturalizei brasileira, que sou argentina brasileira, eu tive que cantar o hino. Bom, Sartre, um filósofo que nasceu em Paris em 1905, morreu em 1980, e ele era muita coisa ao mesmo tempo. Ele era filósofo, jornalista, escritor, dramaturgo e intelectual engajado. Ele era muita coisa ao mesmo tempo porque ele achava que só a filosofia não dava conta da existência cotidiana do homem que sai todo dia, da mulher que sai todo dia para trabalhar, pega um ônibus, trem, uma van, acorda 4h30 da manhã. Então, essa questão da vida prática, ele achava que a filosofia até dava conta, mas dava conta articulada com outros saberes, para justamente compreender a experiência vivida. Por ela ser multifacetada, ele entendia através de um texto jornalístico, através de uma peça de teatro, através dos conceitos filosóficos. O existencialismo e o humanismo, essa palestra que o Sartre profere em 1945, tem um subtítulo muito interessante, que todo mundo sabe, que chama Moral da Ação e do Engajamento. Então, para Sartre é o existencialismo ateu. Isso ele bebe muito de Nietzsche. Não existe natureza humana. E o primeiro princípio do existencialismo é a escolha. E essa escolha está sempre associada a uma responsabilidade. Quando a gente escolhe por todas os nossos contemporâneos. Então, essa escolha de ir para a esquerda ou para a direita compromete a sua existência de toda a rua, de todo o bairro, de toda a cidade, de todo o país e de todo o mundo. Então, por exemplo, o voto, quando a gente vota em nome dos nossos contemporâneos. E ele tem um conceito muito bacana dentro da subjetividade, que ele fala que o outro é fundamental à minha existência. O outro é tão fundamental quanto o conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Eu só tenho conhecimento de mim mesmo o que o outro está lá para me dizer quem eu sou. Isso me limita, mas ao mesmo tempo eu não sou ninguém sem que o outro me diga quem eu sou. E a liberdade depende da liberdade dos outros. Razão e Violência é um livro de 1963, do Lange Cooper. O Sartre faz o prefácio. Também eu julgo que não se pode compreender as perturbações psíquicas do exterior a partir do determinismo positivista. Creio também que não se pode estudar uma neurose sem o respeito à pessoa do paciente, sem um esforço constante para compreender. Vocês vão ver o tempo todo na aula do Sartre, compreender, compreensão, esse é um conceito complexo. É sempre na tentativa de compreender o outro, de compreender a situação vivida, compreender o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Então, para compreender uma situação básica e revivê-la, como senhores
julgo a doença mental como uma saída, doença mental como uma saída, que o organismo livre, em sua unidade total, inventa para poder viver uma situação insuportável. Então vamos ter respeito por quem tem sofrimento psíquico. Não vamos chamar o genocida que matou 700.000 pessoas, inclusive o queridíssimo Paulo Gustavo, filósofo, que dizia que rir é resistência. Não vamos chamá-lo de louco, vamos respeitar os loucos. A pessoa que sofre, a pessoa que está em sofrimento psíquico, está ali porque isso é uma saída para uma situação insuportável. Estou convicto de que seus esforços contribuem para acelerar a aproximação do tempo em que a psiquiatria será finalmente humana. O que é uma psiquiatria humana? Hoje não temos só o dia 18 de maio, temos o mês todo, daqui a pouco o ano todo da luta antimanicomial. Essa é uma foto do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Loucura não se vende, loucura não se prende. Saúde não se vende, loucura não se prende. Que é um slogan antigo. Eu, com muito orgulho, sou professora do curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz era um visionário, ele construiu aquele castelo lá em cima, baseado no castelo de Alhambra, de Granada, porque ele disse, há um século atrás, um século e pouco atrás, esse lugar vai ser centro de pesquisa, vai ser centro de saúde. E foi, né, porque fez vacina para a gente não pegar Covid, então era um visionário. Esse curso existe, foi idealizado e coordenado pelo professor Paulo Amarante durante 38 anos. Agora quem coordena é a nossa presidente da Brasme, a psiquiatra Ana Paula Mujol, que o professor Paulo já se aposentou, mas continua, trabalha mais do que antes. E esse curso é um curso que forma profissionais da área da saúde, agora não só da área da saúde, agora também tem jornalistas que estão fazendo, psiquiatras inclusive estão fazendo. Então, esse curso tem professores de várias áreas e esse curso é comprometido com a luta antimanicomial, formar profissionais para trabalhar nos serviços substitutivos ao manicômio, com uma lógica antimanicomial. Uma escuta atenta. Então, o que a gente precisa ter uma escuta atenta? Precisa dessa atitude fenomenológica chamada epoquê, que nada mais é que a suspensão do juízo. Se alguém fala, essa criança é hiperativa, tem que tomar Ritalina, essa criança tem TDAH, essa criança é autista, será? Quem são as pessoas que cuidam dessa criança? O psiquiatra é comprometido com a indústria farmacêutica, a sua pesquisa é financiada pela indústria farmacêutica ou não? Isso muda completamente. Há um texto que eu preciso retomar, é um texto pequeno, é o Manifesto de Bauru, de 1987. Ele é muito atual, chama Por uma Sociedade Sem Manicômios. Temos claro que não, o que eu vou ler, essas frases são todas do manifesto, tá? Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. É muito atual isso, porque não temos claro isso. Hoje em dia, 2024, o Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração de produção social da loucura e da violência. Temos que fazer críticas ao governo atual. Eu gosto muito do governo atual, mas temos que fazer crítica na área da saúde mental, sobretudo o financiamento de comunidade terapêutica, colocar dinheiro para a indústria de tortura, para comprar aparelhos de tortura.
eletroconvulsoterapia, de que terapia não tem nada choque elétrico. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Se falava índios, né? Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais, se falava assim, doentes mentais, né? Esse texto é de 1987. Significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores, os seus direitos mínimos. Hoje em dia, o que é o direito mínimo? Não se sabe bem. A saúde, justiça e melhores condições de vida. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, a Lei 10.216 de 2001, o solo é a reforma democrática italiana, a Lei 180 de 13 de maio de 1978. Grandes cabeças idealizadores dessa reforma democrática, Franca Basaglia, o professor Paulo Amarante faz um resgate histórico maravilhoso da Franca, Franco Basaglia e Franco Rotelli, claro, ao lado de várias outras pessoas importantes. E nos mundos onde eram manicômios de Trieste, que viraram serviços abertos, está escrito nos mundos, a liberdade é terapêutica. Nós fizemos um seminário quando, eu acho que foi 25 anos do Saúde Mental, e teve esse livro, foi lançado esse livro, Saúde Mental, Formação Crítica, coordenado pelo professor Paulo Amarante e pela professora Leandra Brasil da Cruz, que são os coordenadores, junto com a professora Ana Paula Gujol, do curso de especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Cruz. E tem um texto, que é texto da Franca Basaglia, do Franco Rotelli e da Giovanna Putti. E que Franco Rotelli diz, naquela época, né, ele é de... O livro é de 2008, ele fala: há 30 anos, ninguém da Itália imaginava viver sem manicômios. Hoje em dia, nenhuma instituição, nem privada, nem pública, ninguém pede a volta do manicômio. Vou ler uma frase do Basaglia: somente agora o psiquiatra parece descobrir que o primeiro passo para o tratamento do doente é o retorno à liberdade, da qual até hoje ele mesmo privava. Só que eu gosto de ler essa frase complementando com a do Rotelli, que está nesse texto aqui. Liberdade não é abandono nem falta de cuidados. Liberdade é uma ação coletiva. Como que é a formação dos psiquiatras hoje em dia? É assim: cartesiana, reducionista, essencialista, colonialista, eurocêntrica, racista, egocêntrica, machista, burguesa, patriarcal. É isso que se ensina nas faculdades de medicina. A doutora Anise da Silveira se formou na primeira faculdade de medicina do país, lá em Salvador, naquela terra maravilhosa. Ela fez a faculdade de 1906 a 1931 e é reconhecida mundialmente pela sua contribuição à psiquiatria, ou será antipsiquiatria, revolucionando o tratamento mental no Brasil. Manifestava-se radicalmente contra as formas que julgava serem agressivas em tratamentos de sua época, tratamentos que deveriam ter acabado: confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia. Ela foi pioneira em chegar ao valor terapêutico da interação de pacientes com animais. Ela tinha muitos casos. Ela foi responsável por trazer o pensamento do Jung para o Brasil. Como ela disse não, em 1946 se recusou a aplicar eletrochoque, porque aplicaram na frente dela uma máquina que estava vindo dos Estados Unidos, que era muito moderna, e ela viu como ficou a pessoa depois de aplicar eletrochoque. Ela fala: isso eu não faço. Em 1946. Então, deram para ela o lugar que os psiquiatras consideram inferior, que é o local da oficina de terapia ocupacional, só que sem nenhum recurso, sem nada. Era um galpão lá abandonado e ela começou com jornais, começaram a pedir doações, mas começando a pintar em jornais, assim, perguntando para as pessoas: você quer participar dessa oficina? Com ela que
sessão terapêutica ocupacional, para possibilitar as pessoas reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da criatividade. A evolução da psiquiatria foi praticada no Brasil. E era assim, era o ar livre, com árvores, era muito bonito. E a doutora Anise dizia: os psiquiatras pouco ouvem seus clientes. Ela chamava de clientes, por isso no meu consultório de psicologia clínica, eu sempre falo clientes, em homenagem à doutora Anise. Os psiquiatras deveriam ter aula para aprender a ouvir as imagens vindas do inconsciente. Mitologia não faz parte do currículo da formação dos psiquiatras. Isso em 1946. Será que hoje faz parte? Fernando Diniz, Em Busca do Espaço Cotidiano. Nos prontuários, os psiquiatras diziam que Fernando Diniz era desorientado no tempo e no espaço. E a doutora dizia: mas como se Fernando entende de física quântica? Esse senhor que vocês estão vendo, estadunidense, não tem um preconceito com ele. Ele foi diretor do DSM-4. Ele foi a pessoa que escreveu o DSM-4 de todas as vezes que eu quis com ele. Hoje em dia, ele é um dos maiores críticos do DSM-5. Tem um artigo, já tem um certo tempo, 2014, uma revista espanhola, está aqui o link. A indústria farmacêutica está causando mais mortes que os cartéis de droga. Então ele disse em uma conferência em Madrid: se o DSM tem sucesso, 81% da população de 11 a 21 anos vai ter doença mental. Ele falou em 2014. E as taxas de transtorno de déficit de atenção subiram 3 vezes, isso em 2017, e as taxas de autismo e transtorno bipolar na infância 40 vezes. E ele disse o seguinte, foi ele que escreveu o DSM-4, não esqueça: farão tudo o que for possível para vender medicamentos para crianças, para que se tornem consumidores para toda a vida. E aí há pessoas do mundo todo que falam outras coisas. Por exemplo, a doutora Lucy Johnson e Mary Boyle, no Reino Unido, falam em Power, desculpe meu inglês, minha pronúncia horrível, Power Treatment Framework, se chama Poder, Ameaça e Sentido. Então, tem um conjunto de ideias que tem representado um afastamento dessas concepções biomédicas. Então, por exemplo, em vez de perguntar o que está de errado com você, no manual pergunta o que aconteceu com você. Então, rejeita o processo médico de diagnosticar transtornos e vão em busca de uma resposta narrativa, através de contextos, dinâmicas de poder e sistemas. E eu peguei isso de um artigo na Med Brasil, que é uma revista de psiquiatria, é uma revista coordenada pelo professor Paulo Amarante, baseada na revista do Bob, eu já vou falar do Bob, no Med na América. Existe na Espanha o no gracias. Muitos psiquiatras na Espanha colocam no na porta do consultório, para não entrar aquele pessoal com as marinhas. Não à indústria farmacêutica e não ao diagnóstico. Aqui é o Manuel Desviat, que é o nome da reforma psiquiátrica espanhola. O livro Qual a Diferença da Reforma Psiquiátrica à Saúde Mental Coletiva, está traduzido esse livro em português pela editora Cruz. São cada vez mais frequentes os estudos de vários psiquiatras e pesquisadores que demonstram que o benefício dos remédios psiquiátricos, incluindo os novos, são menores do que nos dizem os laboratórios farmacêuticos, com suas pesquisas tendenciosas e seus efeitos secundários mais frequentes. A professora Vanessa Casanello, da UNB, é muito interessante. Ela tem um grupo de pesquisa e ela trabalha com essas visadas de entradas dos diagnósticos. A pesquisa chama Saúde Mental e Gênero e diz que o ato de diagnóstico jamais é neutro, que é um engendramento dos sintomas, e isso tem um impacto direto na identificação do transtorno. Então, para homens, se fala assim, falta de libido, impotência, esses são os problemas dos homens. Para as mulheres, qual é o problema? Obesidade
ansiedade e falta de prazer nas tarefas domésticas. Se não lava prato, né, não cuida das crianças, é ruim, né? Porque aí o outro tem que fazer. Laboratórios farmacêuticos mostram muito depressão com uma imagem de uma mulher cabisbaixa, geralmente associada à mulher. Existe uma coisa chamada diálogo aberto na Finlândia, ou Open Dialogue, desde 1980, que é o tipo de pesquisa que muitos psiquiatras estadunidenses não reconhecem como pesquisa. Tem a ver com as narrativas também. Eles acompanham as pessoas desde que entram no Open Dialogue e aí durante toda a vida. Quer dizer, quando a pessoa teve uma crise, precisou passar pelo Open Dialogue e depois saiu, porque geralmente ficou muito pouco tempo. Então, o Iaco Secula faz curso também aqui no Brasil, no meio das curadoras do Brasil. Ele diz que psicose é uma categoria que não existe. Então, não era só lá em Cooper na década de 70. Sim, eles começaram o diálogo aberto em 1980, mas hoje eles falam isso, que psicose é uma categoria que não existe. Que é uma compreensão conjunta psicológica relacionada à doença. E aí eles têm vários critérios, uma ajuda imediata, clínica móvel de crise. São 8 parâmetros. Mas eu sei que aqui não é Finlândia, mas tem pessoas que desenvolvem, como o nosso querido, infelizmente, Marcelo Dias já faleceu, ele de Jaraguá do Sul, no Paraná, ele usava no SUS, psiquiatra, esse método do diálogo aberto. Ele usava 3 princípios do diálogo aberto, que ele disse no Marcelo Dias. Bom, mas então, por exemplo, numa pesquisa de 1980 a 1990, viram que houve redução de 33% nos gastos com saúde pública. A recuperação dos primeiros surtos é de 84%, então 80% volta ao trabalho e escola, e só 20% tomou antipsicóticos. E hoje uma política de saúde pública em regiões da Finlândia, países escandinavos, no México e Yucatán, desde 2019. Esse é o Bob Whittaker, jornalista, já ganhou o prêmio Pulitzer, e ele escreveu Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e Aumento Assombroso da Doença Mental. Esse livro de 2017, na editora Fiocruz, e ele faz todo o estudo histórico de quando começou, para vender tal remédio, depois quanto que os psiquiatras ganham de cada indústria farmacêutica. Antes era o negócio com carbono, agora é direto no computador, porque esse crédito vai direto no farmacêutico aqui, porque aí está diretamente ligado que ele vai receber na conta. Então, a epidemia de drogas mentais incapacitantes induzidas pelos fármacos, falsidades e truques da pesquisa farmacêutica associada a associações profissionais, como a Associação Estadunidense de Psiquiatria. Então, ao forjar nas pesquisas, pode ser que mostre a pesquisa no início, mas não mostre que a pessoa depois, lá na frente, acaba se suicidando devido ao uso de psicofármacos e a quantidade de pessoas que não conseguiram largar aqueles remédios, e como que, na verdade, não existe equilíbrio distúrbio químico. O que faz o distúrbio químico no cérebro são as drogas psiquiátricas. Há um livro, Medicalização e Psiquiatria. Infelizmente, o professor Fernando Freitas já nos deixou, queridíssimo amigo. Ele era professor aqui no Oeste, professor da casa, e depois ele trabalhava só na Fiocruz, no laboratório, junto com o professor Mulatos, laboratório do professor Paulo Amarante, e eles fizeram juntos esse livro, Medicalização e Psiquiatria. Esse livro é muito bom, pela editora Fiocruz. Eles falam coisas importantíssimas, entre elas o uso off-label de drogas psiquiátricas. O que é isso? É o uso de drogas psiquiátricas para quem não precisa usar, para quem vai usar na faixa etária errada, para quem não precisava usar remédio. Então, indicação não aprovada, grupo etário não aprovado, forma de administração não aprovada, sobretudo para crianças e idosos. E mulheres presas no sistema penitenciário. Há uma pesquisa sobre o Seroquel no Canadá, que mostra que em 2001, 42% das mulheres presas tomavam Seroquel, agora 60%. Então, essa Decana de Press, essa pesquisa dos 14,
as mulheres tranquilas, presas, para não ser voluntário. Ainda esse livro, o neurocientista Steve Hyman, diretor do National Institute of Mental Health, de 1996 até 2001, escreveu um artigo na revista estadunidense de psiquiatria, em 1996. Os antipsicóticos, os antidepressivos e as demais drogas psiquiátricas funcionam criando perturbações nas funções dos neurotransmissores. A pessoa submetida à medicação psiquiátrica passa a ter seu cérebro funcionando anormalmente. O que é vendido para a gente é o contrário, que a pessoa tem um distúrbio, neuro, não sei o quê, e precisa tomar remédio. Não é verdade, são os remédios que causam esse distúrbio. Bom, a reforma psiquiátrica brasileira é um processo social complexo com várias dimensões. E, segundo o professor Paulo Amarante, essa dimensão socio-artístico-cultural é fundamental para transformar o imaginário social da loucura. Segundo o professor Paulo Amarante, nesse livro fundamental para quem quer estudar saúde mental e agressão psicossocial, da editora da Fiocruz, o professor Paulo Amarante diz: é a dimensão estratégica e uma das mais criativas e reconhecidas nos âmbitos nacional e internacional. Um dos princípios fundamentais envolvendo a sociedade na discussão da reforma psiquiátrica com o objetivo de provocar o imaginário social a refletir sobre o tema, sobre a loucura. E a partir da própria produção dos usuários, das pessoas sofrendo psíquico. Então, uma pessoa passa a ser enxergada como um músico que faz uma música, que compõe uma música, e não mais como o maluco que pode vir e te dar uma facada. Até a primeira dimensão, a teórica conceitual, vai desconstruir esses conceitos que foram forjados, como de periculosidade. Porque tem muita gente que é muito perigosa e não é maluca. Então, há vários projetos de arte e cultura, é chamado arte e cultura, ou dimensão sociocultural da reforma psiquiátrica brasileira, blocos de carnaval, com os nomes criativos. Tem, por exemplo, o Tapirado Pirado Pirou, Loucura Suburbana, são blocos que existem há 20, 25 anos, são blocos como os blocos de carnaval de gente normal. Eles são blocos de carnaval de gente psíquico, que muitas pessoas normais também participam, e aí fica uma mistura do que é normal, do que não é normal. E eles têm a questão do trabalho como qualquer escola de samba, de escolha do samba, o professor Paulo Amarante sempre é um dos jurados, tem o trabalho do ano todo, os figurinos, tem a pesquisa do samba, Socorro, Maria Pirou, Se Pirar a gente cuida, muito legal, né? Se Pirar a gente cuida. E música, por exemplo, a Harmonia Enlouquece, Cidadãos Cantantes, Trem Tantã, é óbvio que é mineiro, né? E teatro, Andarilhos Mágicos, que foi da década de 90, o professor Rafael Infante do República, que fez um livro sobre saúde mental armada, o Teatro dos Andarilhos Mágicos, um grupo que existiu na década de 90, no República. Museus, centros culturais como o Bairro do Inconsciente, Museu Bispo do Rosário. O Harmonia Enlouquece ganhou o prêmio Lisa Silveira de Boas Práticas na educação da saúde mental. O Harmonia Enlouquece é um grupo que surgiu em 2001 no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Aqui são eles. E a gente poderia ouvir a música deles, por gentileza. Vamos ouvir Sufoco da Vida, do Harmonia Enlouquece. Vocês conhecem? O pessoal da saúde mental já sabe de cor essa música. Composição do Hamilton e do Alexandre. Estou vivendo no mundo do hospital.
hospital, tomando remédios de psiquiatria mental, Aldol, diazepam, roipinol, promethazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam no quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me cheiram de drogas e levam-me pro vacina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me pro vacina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me pro vacina. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, promethazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam no quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me cheiram de drogas e levam-me pro vacina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me pro vacina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me pro vacina. Esse grupo tem mais de 20 anos, chama, depois vocês podem entrar para ver, deixa eu ver se eu tenho. Bom, então, a Harmonia Ok, vocês conseguem ver, eles conseguiram lançar o primeiro CD deles em 2007, graças ao Loucos pela Diversidade. Isso aqui foi uma oficina que a gente fez de indicação de políticas públicas culturais para pessoas em sofrimento mental e situações de risco social. Nós tínhamos o Sérgio Malberti, secretário nacional da Identidade e da Diversidade Cultural, e nós tínhamos como ministro da Cultura o ministro Gil, que nessa oficina disse o seguinte: conviver com as diferenças é uma necessidade vital, e o mundo nunca precisou tanto aprender essa convivência. Um dos segmentos mais incompreendidos da nossa sociedade é o que agrega os portadores de sofrimento mental. Bom, aí teve essa indicação, se inscreveram várias pessoas, e um dos grupos selecionados que ganhou foi o Harmonia Ok. A gente já tem vários CDs publicados, lançados. Então, a arte é uma forma de resistência, uma manifestação política, uma invenção de outro mundo. Isso é uma escultura da Camille Claudel. Para o Sartre,
A dimensão estética vem a partir do imaginário, que é uma espécie de consciência que tem um saber, palavras, julgamentos, que tem a seguinte função psíquica de ultrapassar o real em direção ao desconhecido. Alberto Giacometti foi um grande amigo do Sartre, ele também brigou com ele, como ele brigou com os amigos. E um grande escultor, porque o Sartre tem 2 textos lindos. E nessa época foi uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, em Romã, aqui, que tinha umas frases do Sartre e a obra do Giacometti. Por quê? Porque o Sartre tem 2 textos, as pinturas do Giacometti e Em Busca do Absoluto. E aí nesse livro é bonito porque tem as obras, tem os textos do Sartre com as obras do Giacometti. Aí o Giacometti, italiano. E na Busca do Absoluto, Sartre diz: Giacometti restitui as estátuas no espaço imaginário indiviso, ao aceitar de sair da relatividade, encontrou o absoluto. É porque ele foi o primeiro a usar e esculpir o homem como vemos, isto é, a distância. Eu sempre mudo, esqueci de mudar aqui, o Sartre, isso é uma coisa datada também, o Sartre, o homem é o mundo para ser humano. Giacometti, com sua obra, presentifica a distância humana. Desculpe, esqueci de tirar o som. A Sofia Rodrigues é uma grande artista plástica que ela faz um trabalho de artes plásticas associado à poesia. Oscilo entre o que ainda não aconteceu e o tempo que virá depois. Recorrer estações, na caída da sombra, ser o sonho que somos cansa muito. Isso de estar viva, a gota, cansa muito. Bom, aí essa obra, holograma de uma emoção. Bom, só para falar dessa grande essa grande artista plástica, vocês podem pesquisar, atual, Sofia Rodrigues, que faz esse trabalho lindíssimo de poesia associado à pintura. Esse se chama Holograma de uma Emoção 2. Geração Poa é uma geração de oficina de saúde e trabalho, lá de Porto Alegre, que existe há 25 anos, é um ponto de cultura também, e agora eles estão com uma lojinha no cinema Capitólio, com muitas obras de arte. Então, é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Cultura, através da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia. Eu estive lá ontem cheguei lá, estive visitando minha mãe em Porto Alegre e tomei um café, o café Mentaleiro. Mentaleiro é o termo que surge no início da década de 90 como indicativo de nomeação para os integrantes do movimento por uma sociedade sem manicômios e pelo cuidado e liberdade. Aí, como é que chama essa coisinha do café que segura a alça? A asa. A asa da xícara é uma orelha. Isso aqui foi a arte deles também. É muito bonito. Quando a gente fala da escuta atenta. Aí eu tomei um café lá, o cappuccino deu para ti, anos 70, e comi um waffle central do Brasil. E eles estão administrando esse café, eles fizeram lá na Geração Poa, que na verdade é um ponto da prefeitura, um ponto de cultura, um aparelho da prefeitura, na verdade, que tem essa conversa da Secretaria da Saúde com a da Cultura, e eles fizeram a oficina ali, incubadora, e depois levaram para esse cinema.
muito bonito cinema Capitólio, e o café existe lá. Então, se for a Porto Alegre, vão nesse café. Bom, o verdadeiro intelectual é um ser humano engajado, pois a natureza de sua contradição o obriga a engajar-se em todos os conflitos do nosso tempo. Então, eu acho que a gente pode dizer, né? Se quiser mais tempo, a gente tem. Travou a sequência. Tá. E agora deixa eu ver aqui. Eu vou falar das mães da Praça de Maio, que eram chamadas as loucas das mães da Praça de Maio, porque elas pediam o aparecimento dos seus filhos com vida. E aí elas iam. Obrigada. E elas iam para a praça e aí falavam: andem, circulando. Então, até hoje, desde 1977 até hoje, as mães circulam na Praça de Maio. Todo mundo que foi a Buenos Aires, não só em Buenos Aires, nas cidades, depois tem cada cidade, em Buenos Aires é na Praça de Maio. Toda quinta-feira, às 13h30 da tarde, as mães marcham, mesmo com sol, com chuva, com calor de 40 graus, com frio de 0 graus. E por que esse pañuelo, esse lenço? Porque eram as fraldas dos filhos deles que foram assassinados. E porque a ditadura militar, cívico-militar da Argentina teve uma perversidade que outras não tiveram, que os generais que torturavam e matavam, por exemplo, uma menina que estava grávida, antes de matar, o filho nascia em cativeiro e eles ficavam com esse bebê e criavam. Então, a questão de roubo, de identidade, é uma coisa muito perversa isso, porque aí anos depois, décadas depois, são 40 anos, descobrem que o pai e a mãe, na verdade, foram os assassinos da mãe e do pai biológico. Então, o movimento das mães da Praça de Maio agora tem filhos e netos, que estão sempre encontram mais um filho, mais um neto. E elas enfrentavam assim, né? O cara com cacetete, ela falou: não, cadê o meu filho? Eu quero meu filho com vida. Porque muitos corpos eram jogados no mar, nos aviões da morte. Então, muitos corpos nunca serão encontrados. Nem esquecimento, nem perdão, verdade e justiça. É o que tem que se fazer em todos os países onde houve ditadura cívico-militar. Anistia não. Anistia zero, jamais. Eu e a Bonafina morreu há pouco tempo. E isso aqui é a marcha 24 de março que tem em toda a cidadezinha da Argentina. Todas as pessoas marcham, os senhores, as crianças, às vezes com tochas à noite. Todas as cidades param dia 24 de março, que é o dia que começou o golpe da última ditadura cívico-militar, para lembrar que nunca mais pode ocorrer novamente. Olha, aqui é uma chamada para uma escola pequenininha, uma escola normal, uma escola de ensino fundamental. Que saem as criancinhas, suas professoras, as mães. Assim, uma marcha, aquela era uma marcha de antigamente, com as fotos, e essa é uma marcha de agora. Que com qualquer problema que tem, qualquer reivindicação, o povo vai à rua marchar. Então, o Sartre considerava fundamental o teatro, por quê? Porque ele botava em cena essa angústia do homem, do ser humano que tem que decidir que caminho vai tomar. E se ele é um tirano ou um defensor da democracia.
O Rei da Vela é uma peça do Oswald de Andrade, de 1933. Eu acho que vocês podem ler as frases, então acho que não preciso. É muito atual isso. E essa aqui, então, imagine se vocês que escrevem fossem independentes. Seria o dilúvio, a subversão total. O dinheiro só é útil nas mãos de quem não tem talento. Vocês, escritores, artistas, precisam ser mantidos pela sociedade na mais dura e permanente miséria, para servirem como bons lacaios, obedientes e prestimosos. É a nossa função social. A gente, há pouco tempo, teve um governo do Bozo que foi isso. Então, isso é muito atual. Isso é muito atual. Que artistas eram chamados de vagabundos. Então, a oficina do Zé, o nosso queridíssimo Zé Celso Martins Corrêa, a companhia mais importante, mais longeva do país, reconhecida no mundo todo. Eles fizeram uma montagem aqui no Palácio das Artes, alguém viu? Em 2018, do Rei da Vela. E a companhia tem 66 anos de história, memória e resistência. Estão fazendo uma montagem agora do Esperando Godot, no carro de Borges. Marcelo com o Alexandre Borges. Você sabe que eu vi Esperando Godot com o Celton Mello, se não me engano. O Celton Mello era bem desconhecido na época, eu acho que 2000, tem mais de 20 anos. Eles estão agora, é uma montagem de oficina, já não do Zé, né? Porque eles têm uma montagem fantástica de Esperando Godot, fantástica. Que bom, isso ver. Então, o Zé diz o seguinte: aprendemos que os dados cultural e político são um só. Não se os dissocia nem querendo. Não há ação politicamente revolucionária se formos acionários culturalmente. E agora já vem ele, né? A gente pode seguir ali? Não, primeiro é o Zé Celso. Por gentileza. Tá fora. Botei na pasta. Botei solto aqui. Oswald de Andrade é um gênio que captou o Brasil. Toda a estrutura colonialista, imperialista, tirana do Brasil. Oswald de Andrade é um gênio que... Quem continua? Agora é Fernanda, né?
Os nossos palcos não apresentam nada igual. A cultura teatral brasileira está no fundo de um precipício. Você está aqui hoje, o outro tira. Há uma comoção geral nessa plateia, silenciosa, porque há uma necessidade de renascermos. Nós temos que renascer nos nossos palcos, com grupos que realmente saiam dos monólogos, dos diálogos, e quando se trata de triálogo, já é uma multidão. Estamos vivendo, estamos vivendo uma catacumba em matéria de teatro. Grandes viagens afora, que é o que vai nos representar de uma maneira imovadora. Um grande beijo, um grande abraço, uma salva de palmas. Era 18, né? Eu estava falando que nessa encenação eles fizeram umas notas de dólar falsas, né? Que vinha escrito quem mandou matar Marielle ou quem matou Marielle. E distribuíram para a plateia. Nosso casamento é um negócio. Uma falta de hospício. Eu sou o primeiro socialista que aparece no teatro brasileiro. Só entregar, Gabi. Então é isso, eu agradeço a presença de todas e todos. Em nome de todos nós, a gente agradece a sua presença hoje, a gente agradece as partes desse grupo, sensacional. Queria saber, a gente tem tempinho para pergunta? Eu acho que uma pergunta. Uma pergunta, pode ser? Alguém quer fazer pergunta? Você me mandou. Opa! Tem duas perguntas aqui. Deixa eu. Ou então o Sandro está perguntando como podemos pensar em fazer clínico quando encontramos profissionais da psiquiatria com essa visão compulsória,
qual é o nosso papel enquanto psicólogos nessa desconstrução? Essa pergunta mesmo, tá? O fazer clínico, a clínica psicológica, né? E depois também quais estratégias são pertinentes diante de uma indústria consolidada estruturalmente em utilizar a saúde mental no mundial comercial. Essa pergunta é de Juliana. Eu acho que se começa com uma formação antimanicomial. E se começa aos poucos, né? A pessoa tentando, dentro do serviço, desconstruir. Não sei como seria trabalhar no manicômio, aí não sei, não vejo de forma. Mas trabalhando no serviço substitutivo, eu vejo entrando pessoas com uma outra formação e mudando aos poucos. A pergunta foi mais no contexto da clínica individual, porque a clínica tem essa questão da solitude, tá? Essa pessoa fazer é único e solitário, que você está ali jogando um jeito, né? Dessa forma. Pode pensar dessas formas, nesse contexto. No contexto da clínica particular, não em CAPS, é isso? Eu acho que tem que ter rede com psiquiatras antimanicomiais. Eu indico tem uma rede de mulheres muito potentes e 2 psiquiatras antimanicomiais, né, que eu indico. Você está falando quando a pessoa, você vê que ela está com um problema grave psiquiátrico, é isso? Sim, porque eu tive uma colega que teve essa questão, na verdade foram as duas, né, que apareceu no grupo, tiveram essa dificuldade de encontrar um psiquiatra, né, que não tem essa questão da medicação sexual, como eu também passei, a pessoa olhar para o paciente por 15 minutos e dar falta, porque eu não concordava com aquilo, na verdade. E eu vejo que, pelo menos faço supervisão, várias horas do mundo, esses colegas sempre têm essa questão de que a gente ser muito fechada, como se a gente não tivesse diálogo com outros profissionais. Pelo menos eu enxerguei isso, a gente troca bastante. Confidencializando a sua particularidade, a sua vida, mas como a gente, como profissional psicólogo, vai sugerir? Procure um psiquiatra, e aí quando ele chega lá, ele lidar com um psiquiatra que olha para 15 minutos, responde o que o DSM-5 está dizendo e medicaliza. Então, como que a gente vai fazer esse trabalho em parceria? Você fala de novo, no SUS ou na clínica Na clínica privada, porque dentro das instituições... Na clínica privada, eu indico, querem, eu posso Com indicar. certeza, porque essas questões foram relatadas esse ano, por exemplo. Isso é bem pontual, isso não está acontecendo por ano assim. Porque assim, nem o nosso querido Fernando Freitas era não podia sentar com o psiquiatra com ele, que ele todo psiquiatra, não é todo psiquiatra que é manicomial. Tem muitos psiquiatras que são antimanicomiais. Por exemplo, o professor Paulo Amarante ele não tem clínica privada, ele é um ativista político, professor, pesquisador, mas ele não faz clínica. Mas para indicar, você tem que indicar uma pessoa que seja antimanicomial, senão não tem jeito. Senão a pessoa vai receber dinheiro. Olha, o que eles recebem de dinheiro, os que contribuem com a farmacêutica, antes era assim: você ganha um cruzeiro para a Bahia. Agora é assim, o seu filho está entediado, eles pagam um curso de 2 anos de design de interiores em Nova York com tudo pago. As cifras são assim. Se ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Então tem que
recomendar psiquiatras antimanicomiais, que tem bastante. Sobretudo, eu recomendo, pela questão de reparação histórica, eu tenho 2 psiquiatras mulheres que eu recomendo. Aí eu vou passar o contato para vocês aqui, aí eu passo. E aí no SUS também temos psiquiatras antimanicomiais em muitos serviços. O problema é se a pessoa é naquele bairro, frequenta aquele CAPS que ali tem, mas é uma rede, é uma equipe que vai atender, é uma coisa que até vai se questionar esse psiquiatra antimanicomial, ele vai precisar mudar, porque ele está ali numa equipe, tem a exposição, ele não está trabalhando sozinho, ele está trabalhando numa equipe. Mas é isso, tem que mudar com a formação e há psiquiatras, sim, antimanicomiais e honestos, que não cobram muito, se a pessoa não tem grana, faz sim desconto, cobra no caso do preço, sim. Tem uma rede de psiquiatras que faz atendimento pontual gratuito, né? E são antimanicomiais ligados a... Olha, o Rodolfo pode indicar, psiquiatras sociais, fazem atendimento social que atendem na crise. Eu posso pegar contato comigo e conversar com o Rodolfo. Já começa. Muito bem. Tá, muito agradecida pelas. Qual é o seu nome mesmo? Juliane e Sabrina. Obrigada, Juliane e Sabrina, pelas perguntas. A gente tem só mais uma perguntinha. Eu serei breve, porque, como eu falei na outra palestra, eu sou de engenharia mecânica, mas um militante de 50 anos, em 75, 64 já começava, 68, 69, né? 92, caras pintadas, e um movimento político desde quando nasci, 14 anos, 74, 75. Vou ser breve. Na década de 70, nos movimentos políticos, eu estava seguindo o exército meio debaixo de 70, fui obrigado a engajar, eu era mecânico, e tudo bem. Era obrigado, né? Cozinheiro, eletricista, e comunicação, e manutenção, tinha que engajar, era obrigado. 2 anos eu fiquei, 2 anos e pouco. Mas, vou falar para o assunto discussão. Os movimentos políticos, no meio dos intelectuais, foram muito forte mesmo. Perseguiam, matava, mas matava bonito mesmo. O exército não queria saber. Eu digo, o exército, as forças armadas, a marinha e o exército, principalmente. Aqui a PL, bem pertinho daqui, Palácio da Tortura, né, professor? Aqui é lá, na Barão de Mesquita, aqui a PL, foram muitos intelectuais ali, perseguidos, tudo bem. E na década, se não me fala a memória, 70, né, 70, por aí, 3 cientistas, 3 figuras internacionais, homens de grande sabedoria, inclusive sentou ali comigo ali nas palestras, o deputado federal Sérgio Aroca, presidente lá na Vila Brasil, né, da Cruz, Sérgio Aroca, sentado ali assistindo palestra, e o psicanalista Mascarenhas Moraes, e o outro, Sérgio Aroca, já falei, e o outro era o nome dele há pouco tempo. Tudo bem. Eles bateram de frente com os psiquiatras, porque eles internavam os políticos de menor, político de rua, né, que eu posso falar, né? Cidadãos brasileiros, cidadãos que eram pessoas comuns, presos, para tortura e matar. E os psicanalistas, os funcionários, como sociólogo, começaram a apurar que não era nada disso. E tinha um psiquiatra a serviço da ditadura. Saía muito, quando saiu o Grosso, ao nome dele, Jornal do Brasil, ele
ele era o dedo no meio dos intelectuais. Dedo mesmo, ele entregava os colegas, os psicólogos, sociólogos, psicólogos e os psicanalistas. Eles entregavam. E isso teve uma grande reflexão nos meus intelectuais, porque nas universidades, eu fiz sociologia só que período aqui também, na década de 80. Como era na época da Guerra Fria, a gente não podia falar nada de política, né? Porque se falasse, se saísse daqui, tinha que rezar muito para não ser caminho para preso, porque se fosse, não voltava muito. Gente, foi muito triste, né? Olha, está passando agora o seriado na Globo. Não, não tem isso. Está passando o seriado na Globo agora sobre. Um pouquinho esqueci hoje. Esse seriado está passando na Globo aí agora mesmo com a Fernanda Montenegro, né? Ela, a filha dela, né? Está passando. Estou aqui o filme. Sim, aí estou aqui. Ó. Rubem Pai, né? Intelectuais, engenheiro. Eu estou tentando fazer curso de engenharia mecânica. O engenheiro civil, formado pela USP e pela Unicamp. Era uma das duas, né? Era a USP, era a USP, a Unicamp. Não era a Marquesa, que a Marquesa é muito para afirmaria. A Marquesa representa, seria hoje uma Gama Frio. Em conflito, Gama Frio e Oeste. Grama Frio e Oeste, Grama Frio, né? Grama Frio, uma impiedade que só estudava era ali primeiro, essa realidade era muito cara. Tem a de Grama Frio, seria fazendo um paradigma assim muito rápido. Até hoje, pelo menos. Inclusive, tem muitos problemas de racismo semana passada, né? Contra a USP. A Mackenzie, elite, só tem estudo de maluco da vida, esses caras, matemática mesmo, que é muito caro, a Marquesa. E Rubens Paiva, engenheiro civil, começou também a fazer trabalho político, já viu o que dá, né? Não tinha outro caminho para eles. Eles queriam calar a ditadura. A Argentina também, nós fomos ver uma cópia na Argentina também. E era muito triste mesmo. E, sim, psicanalista, que foi, poxa, eu no Júlio, aqui da Oeste também, Jurandir, mas tem mais um, talvez Jurandir também tomou muita porrada. Jurandir, um excelente, Beto também aqui, também, dele, com muito bom também, né? Esses intelectuais que são até professores hoje ainda, né? Eles eram muito loucos. O Chico era bem louco, o Chico Buarque era bem louco, era tudo rapaz louco. A passeata com 100 mil, lá, foi 100 mil pessoas mesmo, a passeata com 100 mil, tudo era aquela coisa nova. O Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, Chico Buarque. Olha, tem uma peça, Guantanamo. Puta que pariu, que peça, cara. Legal, vai. Meu Deus do céu, você chora na peça, cara. Você chora. Na peça você chora. E tem várias peças, tem vários filmes. Com o Fernando também Montenegro, tem Gota d'Água, com o Chico, que é o Cabiri Ferreira. 75, eu lembro agora, Cabiri Ferreira. O Chico é o que escreveu a peça, né? Cabiri Ferreira. Tem várias peças que não dá para lembrar assim agora no momento, isso aí é uma aula muito pesada na CPE, não dá para lembrar não, mas e não só a peça, como a própria música também do Chico, né? Aquela música do Carlos também, né? Muito linda aquela música. Essa linha de pensamento é uma linha de pensamento totalmente diferenciada da cultura do espetáculo de hoje, do pós-moderno. Entendeu? Não estou querendo aqui fazer discurso intelectual, não, eu não sou intelectual. Não. Aliás, diz Gramsci, nós todos somos intelectuais. Segundo Gramsci, né, professora? Professora, segundo Gramsci, nós todos somos intelectuais. Gramsci, doutor Gramsci.
italiano, né? Mas é isso que o povo moderno batalhou, o pessoal lá da escola de Frankfurt, né? Para estudar esse comportamento de cultura do espetáculo, a cultura do espetáculo, é isso aí que nós estamos vendo. E essa cultura de 70 era justamente isso, para a sua sociedade, as universidades não eram caladas mesmo, não podia, aqui ao oeste, todas as universidades do Brasil toda, era muito triste. E outra coisa também interessante, sabe, gente? O pessoal que escolhia direito era o pessoal de direito. Até que um colega de sociologia, muito louco, ele dizia, e quem faz direito? Além quem faz filosofia? Ele gritava, né? Cadeira de preguiçoso. Ele dizia que era cadeira quer dizer disciplina, né? Cadeira de preguiçoso, disciplina de preguiçoso. E direito, cadeira de burguês, porque defende a propriedade privada. Celso começou direito, mas largou. Sim, mas isso é uma brincadeira que não tem nada a ver, porque o Barroso, não estou querendo defender a elite do poder, não, mas o Barroso é formado aqui da casa Barroso, o ministro Barroso. É formado aqui, fez vestibular aqui, se formou aqui, doutor, advogado, né? Fez os cursos de mestrado, doutorado todo aqui, e depois foi seguir ao poder. Eu digo seguir ao poder, porque ele é do poder, né? Lula e outros mais, tem mais uns três, se o nome agora não esqueci o nome deles agora. Eu quero dizer o seguinte, tá legal, vai encerrar. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, eu fiquei muito emocionado aqui, mas eu vou encerrar agora. Só para dizer para vocês o seguinte, que são mais novos aí, que tem de 40 para bastar, não vai, tudo é mais novo, né? Mas de 30, 35, 40 para baixo, vocês aí de 20 e poucos anos, que vocês leiam toda a documentação do Bahia. Leiam, não só aquelas. Nesse foco, assista filmes, assista seriados bons, entendeu? Porque essa é a cultura do espetáculo revolucionário que o Marx hoje, o Marx pensou, Foucault, Lacan, Deleuze, Brasil. Se pudesse embora, Bourdieu, Foucault, Deleuze, Guattari teve aqui nessa mesa, aqui ó, no nono andar, aqui, Guattari teve aqui. Eu assisti o Guattari aqui, em 80, fez Guattari. Esse pessoal todos, pessoal, são os intelectuais nossos, revolucionários. São intelectuais tradicionais, não é só canto que tem aí um empregado da Globo, aí, uma maioria, tudo empregado do sistema, tudo. E na hora de assinar qualquer para a classe estudantil, para a classe profissionalizada, pessoas intelectuais, né? Eles votam a favor dos interesses do capital e do governo globalizado. Não é verdade? Desculpa aí, que eu não fui muito breve, para pegar muita coisa. Qual o seu nome? Mário. Obrigada, Mário. Então é isso, gente. Infelizmente você realmente acabou. Queria agradecer novamente. Já? Sim. Agora então a gente vai ter início com a nossa próxima mesa, com o professor Gestalt. Lembrando que muito obrigada.